Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí contra o Fortaleza pela 16ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, às 7 horas da noite. Vamos falar muito aí da partida, nosso pré-jogo aqui, provável escalação do Vasco, também os desfalques. E antes de começar, já peço aí pra você deixar o seu like, como de costume, se inscrever aí no canal pra fortalecer demais, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, pra você receber todos os vídeos postados. E também lembrando a galera que assim que acabar a partida vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Se inscreve aí, dá essa força, ativa o sininho pra você não perder nada. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Fortaleza daqui a pouco às 7 horas da noite em São Januário aí, com a transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco tenta emplacar a segunda vitória consecutiva na competição. A gente que tá falando bastante aqui da temporada do Vasco, né? O Vasco está muito mal, ficou 9 jogos sem vencer no Brasileiro, voltou a vencer no último final de semana aí contra o Sport e agora tenta emplacar a segunda vitória consecutiva nesse jogo adiado, válido pela 16ª rodada do primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar contra o Fortaleza, né? Um adversário em tese direto, né? O Fortaleza vem caindo aí depois da saída do Rogério Ceni, mas é um time encaixado, né? Um time que vai oferecer alguns riscos ao Vasco. Mas o Vasco joga dentro de casa, é favorito na minha opinião e tem que fazer valer o mando de campo e conseguir vencer o Fortaleza aí e se livrar de vez um pouco aí da zona do rebaixamento, já que o Vasco foi empurrado após a vitória ontem do Atlético Paranaense frente ao Atlético Mineiro aí, que do jogo adiado também, e o Vasco está hoje na 17ª colocação com 22 pontos. Caso vença esse jogo atrasado, chegará aí a 25 pontos, podendo assumir até mesmo a 10ª colocação, ultrapassando o próprio Atlético Paranaense. E o provável time do Vasco que entrará em campo daqui a pouco será Fernando Miguel, talvez aí o zagueiro Jadson no lugar do Heller ou no lugar do Marcelo Alves, completando a zaga, ou Ricardo Graça. No meio campo, os dois laterais mais avançados, né? Léo Matos, também o Neto Borges, Andrei, Leonardo Gil e também o craque do time, Martim Benítez. E na frente, o Thales Magno deverá ser mantido no time titular. Da gente ter notícias de que o Gustavo Torres vem agradando muito a comissão técnica do Vasco, vem treinando bem e poderia até mesmo ser titular, na minha opinião. Eu acho que ele deveria começar no lugar do Thales, porque o Thales já deu, não vai sair mais nada disso nesse ano do garoto. Eu acho que ele está muito mal, tem que ir para o banco de reservas para rever alguns conceitos, até mesmo a maneira dele de jogar, porque ele não está sendo produtivo para o time. O que o Thales está fazendo de bom para a equipe? Quantas assistências o Thales vem dando aí nos jogos? A gente não vê isso, a gente não vê o Thales sendo produtivo, não consegue ver o Thales sendo incisivo aí, decisivo também, como era no ano passado, né? Quando ele surgiu, fez muitos bons jogos no ano passado e esse ano o futebol dele despencou. Parece que realmente o jogador deixou de jogar aquele futebol. Não sei se é por causa da lesão que ele teve no início do ano, aquela fratura que ele teve numa piscina natural, né, pessoal? Quem não se lembra disso? O jogador tava de férias lá no Carnaval, acabou fraturando o pé e ficou fora do Vasco por algum tempo. Voltou, mas não voltou do mesmo nível, né? Ele já não estava tão bem, porque naquela época o Vasco era treinado pelo Abel Braga. O Abel Braga naquela época não fazia nem a mãe dele jogar bola e muito menos o Vasco jogar. E o Thales Magno não vem jogando um bom futebol desde o final do ano passado, né? E vale lembrar também que ele se lesionou no final do ano passado quando estava defendendo a seleção sub-17 do Brasil e voltou somente no início desse ano e não jogou absolutamente mais nada em 2020. Fez alguns golzinhos, mas nada de relevante. Não consegue ser produtivo para o artilheiro do time, Germancano, balançar a rede, né? O Cano joga praticamente sozinho. Viu no último jogo o Leonardo Gil, que é volante, tentando auxiliar mais o Cano do que o próprio Thales Magno. E fechando aí o ataque ele mesmo, né? A gente acabou de falar, Germancano. E essa será a provável escalação do Vasco para logo mais aí para enfrentar o Fortaleza em São Januário. O Vasco que tem aí vários desfalques para essa partida, né? O Felipe Bastos está com Covid-19, foi diagnosticado no último jogo antes da partida contra o Sport, está fora. Inclusive eu até esqueci de falar dele no vídeo que eu gravei mais cedo hoje, tá fora desse jogo. Também estão fora aí Leandro Castan, Miranda, o atacante Ribamar e o meio-campo Carlinhos, além dos dois jogadores que pegaram Covid-19 ontem, o Thiago Reis e o zagueiro Ulisses. Todos esses jogadores serão desfalques aí para a partida do Vasco e diga-se de passagem, somente 7 jogadores do elenco atual do Vasco não foram contaminados aí com Covid-19 e com certeza é uma preocupação a mais que o Vasco tem. Se perder os melhores jogadores aí para a sequência da temporada, vai sofrer bastante, já que a gente tem um elenco curtíssimo e o Vasco está brigando para não ser rebaixado. Perder jogador por Covid-19, jogador importante, titular da equipe, é um tiro no pé e infelizmente o Vasco não tem elenco e a gente vai sofrer muito ainda no campeonato se infelizmente algum jogador titular do Vasco
pegar aí a Covid-19, jogador importante, como é o caso do Germancano, Martim Benítez, o próprio Leonardo Gil, que vem crescendo aí com a camisa do Vasco. O Vasco vai ter sérias dificuldades aí no campeonato e a gente espera que isso não aconteça, né? Que todos se protejam, consigam aí se afastar da doença, porque infelizmente não tem como a gente prevenir, porque não tem cura, não tem vacina e os jogadores são muito vulneráveis aí ao risco da contaminação, porque viajam demais, viajam de um estado para o outro, faz várias partidas e isso gera aglomeração aí no Campeonato Brasileiro e também fora do Brasil, né? Que o Vasco está disputando aí a Copa Sul-Americana e a gente torce para a rápida recuperação dos jogadores, que eles voltem para ajudar o Vasco. E a gente também fica no aguardo, né, se o Vasco vai conseguir trazer os reforços que o técnico Ricardo Sapinto pediu, né? A gente trouxe mais cedo que o treinador fez um pedido para a diretoria do Vasco que precisaria de mais um meio-campo e mais um atacante de lado. Até o momento o Vasco não se posicionou sobre se vai realmente contratar algum jogador, porque o prazo se encerra amanhã de inscrições aí para o Campeonato Brasileiro e se não contratar vai ser bem complicado que feche com algum jogador somente para a disputa da Copa Sul-Americana. E deixa aí nos comentários o que você acha aí da partida de hoje. Na minha opinião vai ser 2 a 0 Vascão, eu falei aqui nos vídeos, né? Um gol do Germancano e outro do Martim Benítez. Vasco se livrando de vez aí da zona do rebaixamento e quem sabe voltando a ter dias melhores da época do ramonismo, né? Que o Vasco emplacava muitas vitórias naquela época e tomara que isso aconteça, que o Sapinto faça esse time jogar bola, faça o time ter uma maior proximidade, conseguir fazer alguns jogadores jogarem mais, como é o caso do próprio Thales Magno, já que parece que ele vai continuar insistindo no garoto para que ele tenha sequência e volte aos dias melhores, o que eu acho bem complicado. Na minha opinião, tinha que já escalar o Gustavo Torres como de titular, porque ele já foi contratado para isso, o jogador veio de um time grande da Colômbia, do Atlético Nacional, e já poderia sim já ser titular do Vasco, na minha opinião, já há muito tempo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E lembrando a galera que assim que acabar a partida vai ter pós-jogo aqui no nosso canal e, se Deus quiser, com a vitória do Vascão aí frente ao Fortaleza. E não se esqueça de comentar aí qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida de logo mais. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vai para cima dele, Vascão!